Como vocês sabem, lançou uns dias atrás o anime do Devil May Cry na Netflix. E bem, não foi recebido muito bem pelo público. E eu vou te explicar do porquê. É bem diferente do anime para o jogo? Sim, a diferença é que o Dante virou um saco de pancada e a Lady virou a protagonista deste anime. Além de ter resetado a história. Basicamente é o DMC Reboot, só que pior. E para as pessoas que são fãs dos jogos, que jogaram todos os Devil May Cry, Eu joguei todos, zerei todos. sabe que o Dante é muito foda. Mas quando a gente chega neste anime, a gente cria uma expectativa. Nossa, ele vai solar todos os demônios. Não. O Dante foi muito nerfado nesta adaptação. Ele tá muito fraco. Ele apanhou para uma bolsa. Mas soca, nesta adaptação eles resetaram a história. Então faz sentido ele ser fraco. Meu irmão, em nenhum jogo o Dante é fraco, ao ponto da Lady vencer o Dante. É sério, o Dante apanha pela Lady neste anime. E tem poucas cenas de ação dele, e eles focam mais na Lady. Parece que quiseram fazer um anime pra ela. E uma coisa que eu tenho que falar é que não é canônico esta adaptação, criando um universo diferente. Mas assim, se você ainda quer assistir esta adaptação, você pode assistir de boa, porque não tem só coisa ruim neste anime. Há muitas coisas boas, como o vilão deste universo, que é o Coelho, e possui uma história muito interessante, que foi demonstrado no episódio 6, que na minha opinião é um dos melhores episódios. Além de que a animação e a trilha sonora são boas, são ok's, mas o CGI deixa algumas vezes a desejar, mas não é algo muito explícito, pois a maioria das vezes tá ok a animação do CGI, só que a história não é fiel ao jogo, o que acabou quebrando a expectativa dos fãs de DMC, e logo a decepção veio, porque esperavam algo maior do que a história original, mas não foi o caso, e tivemos que ver o Dante apanhar que nem uma cadela pela Lady. Então, pois é, quebrou a expectativa de geral. Mas caso você não esteja interessado em assistir os 8 episódios, relaxa que eu vou resumir para você. Mas mesmo assim eu recomendo você assistir, não vai ser uma perda de tempo. Mas vamos começar porque eu enrolei demais já. O anime começa nos apresentando um novo vilão, um coelho, que detona um palácio inteiro atrás de uma espada mágica, a espada do Sparda. E simplesmente ele tem o objetivo de unificar o mundo humano com os dos demônios, para zaralhar tudo. Mas para ativar este portal ele precisa de um colar, que o Dante o carrega, e foi dada pela sua mãe, mas esse colar é dividido em duas partes, tanto para Dante e para o Virgil, mas infelizmente acontece uma fatalidade e eles dois acabam morrendo, só sobrando o Dante. Enquanto isso, a força militar quer resposta do que está acontecendo, das coisas sobrenaturais que está ocorrendo, e eles começam a caçar, pesquisar até achar o Dante, e vão atrás dele, mandando os soldados especiais, a equipe da Lady, a Dark Con. Só que é aí que está o problema, porque o Dante, ele apanha que nem uma cadela, literalmente. Assim conseguindo pegar uma parte do amuleto, mas quando eles estão voltando, o coelho ataca a equipe deles, e o Dante tá lá, preso. E o coelho rouba muito fácil o amuleto, mas depois disso, finalmente o Dante consegue sair da algema, mas o coelho e seus capangas meteram fuga. E é claro que o Dante persegue eles com uma moto, o que era pra ser muito foda, mas o CGI aqui é horrível. Mas beleza, ele consegue derrubar todos, só sobrando o coelho, mas quando ele está perto de acabar com ele, uma bomba explode em seu pescoço, que a Lady tinha plantado nele. Mas seguindo mais para frente, o Dante é sequestrado de novo, agora pelo coelho. E ele o força o Dante a ativar o Trigger, que é a forma demoníaca. Mas o jeito que ele ativa o poder especial dele é bem tosco também. Mas mesmo com o poder foda, ele continua apanhando. E o anime começa a só focar na Lady. E literalmente é uns 2, 3 episódios assim. E ela detona quase todos os demônios que foi apresentado como vilão, enquanto o Dante está sendo
sussurrado. E aí você me pergunta, caro jovem, o Dante tem algum desenvolvimento? Não. Ele continua o mesmo, do início ao fim. Mas tem uma coisa pior. A Lady, ao entrar na fortaleza, acaba perdendo a equipe dela. E os espectadores que estão assistindo só olharam esta cena e falaram, tá bom, porque desde o início do anime não é construído nada com esses personagens da Dark Con. Literalmente não há uma conversa, um desenvolvimento entre eles para você conseguir simpatizar com os personagens. Mas aqui isso não acontece, porque ele é tão mal feito que você não consegue sentir nada. É tão simples, é tão transparente. Mas enfim. E aqui entramos num caso que mostra o passado tanto do coelho, que é o vilão, e da Lady, e nos conta sobre o que aconteceu, o porquê dela odiar tanto os demônios. É porque simplesmente o pai enlouqueceu após ver um demônio e queria proteger sua família dos demônios. Só que o porém ele virou um e acaba matando a mãe na frente dela. Enquanto o coelho, ele é um humano que virou um psicopata. Mas assim, no passado ele era uma criança que acabou parando no mundo infernal. E como é o mundo infernal, é difícil sobreviver por lá. É literalmente um inferno. E eu preciso explicar que não existe só demônio ruim. Tem os bons, que parecem a gente, seres humanos. E lá o coelho tem uma simpatia com esse povo, crescendo com eles. E enquanto o tempo passa, ele acha uma pedra misteriosa, capaz de abrir um portal. E assim ele começa a trazer os demônios para a Terra, para eles terem uma vida melhor. Mas como os seres humanos são cruéis, acabam caçando eles também. E no dia fatídico do coelho, que estava trazendo um bando de refugiados, foi mutilada e exterminada, tanto pelas criaturas e pelos seres humanos. Assim ele perde sua sanidade mental, virando um psicopata. E chegamos na parte final do anime. Temos algumas revelações que o Virgil está vivo por causa do amuleto que eles pegaram, que seria da outra parte. Só que para a espada funcionar, precisa do sangue tanto do Dante e do Virgil. Eles já tinham uma parte do sangue, então só faltava o Dante. Aí de novo, o anime só foca na Lady, ela indo até o coelho para derrotar ele sozinho. Mas claro que dá merda. E o Dante aparece para ajudá-la. E temos uma batalha mó foda do coelho entre os dois. Mas tem um personagem chamado Enzo, que é basicamente um conhecido do Dante, bem próximo a ele. E enquanto a luta ocorre, o Dante quase morre, e o Enzo vai lá e se sacrificar para protegê-lo, pois ele prometeu que levaria uma facada por ele, e acaba morrendo ali. E te falar que o Enzo, ele teve um pouco de desenvolvimento, mas não chegou a realmente afetar o público. Mas no Dante sim, porque ele se transformou num demônio. Ele ativou o Trigger. Mas de novo, ele apanha e quem acaba com tudo isso é a Lady, para finalmente acabar este inferno. Só que não acabou, porque os seres humanos conseguiram acessar o mundo infernal. E como são seres humanos, eles estão colonizando o outro mundo, fazendo os monstros trabalharem escravo, e os seres humanos levando vantagem. E o Dante, no final do anime, ele é apagado pela Lady através de uma seringa. E simplesmente não sabemos o que acontece, porque o anime acaba. Mas tem a cutscene final, que é do Virgil. Ele aparece para salvar os demônios, falando uma frase tosca e o anime acaba. Algumas pessoas podem ter gostado deste final, mas no ponto que o anime estava, não deu não. Mas bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a review do anime Devil May Cry, que lançou pela Netflix. Após uma semana depois do lançamento, já anunciaram uma temporada nova. E eu falo pra vocês, não criem expectativa.